dia 2 de março do ano de 2021, segunda semana da Quaresma, terça-feira. Meus irmãos, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui vamos meditar o Evangelho que a Santa Mãe Igreja hoje nos oferece, retirado do Evangelista Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, tenhamos a convicção de que o humilhado é exaltado no coração de Deus. Este é o princípio da hipocrisia: falar e não fazer, não viver aquilo que nós falamos para os outros. Temos que prestar bastante atenção, porque essa é uma prática dos mestres da lei e dos fariseus. Quando queremos nos converter para Deus, temos que tirar da nossa frente essa condição que nos colocamos como sendo mestres, como aqueles que sabem de tudo, conhecem tudo, podem exercer juízo sobre tudo, e colocarmos-nos na condição de aprendiz. O discípulo aprendiz é aquele que se coloca na posição de aprender com o seu mestre. E o Mestre Jesus nos ensina primeiro a lidarmos com o nosso coração, porque não sabemos lidar com ele. Não sabemos lidar com as nossas emoções, com nossos sentimentos e nossos afetos. Não sabemos lidar com o nosso orgulho, com a nossa soberba e com as nossas vaidades. Deixamo-nos levar pelos sentimentos que nos colocam acima de todos para sermos mestres, para julgarmos, para condenarmos, para dizermos o que é certo e errado, e é óbvio que o errado vai ser sempre aquele que não concorda comigo, e o certo é só aquele que faz o que penso e acho. E caímos num pecado terrível de sermos também neste mundo mestres da lei e fariseus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. A grande lição que precisamos aprender para a vida é a lição de servir. O que serve é aquele que escuta, porque quem não escuta não sabe servir. Se vou executar um serviço, tenho que primeiro aprender a ouvir as orientações do serviço que devo executar.
Se quero ser discípulo de Jesus, não devo falar o que vou fazer. Devo aprender aquilo que o Mestre me ensinar a fazer. Devo aprender aquilo que, na verdade, preciso colocar em prática na minha vida. A grande lição para aprender a cada dia é que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha é que será exaltado no coração de Deus. Cuidemos da exaltação do coração. Cuidemos do culto que prestamos à nossa própria soberba, à nossa própria cabeça. Saibamos que o Mestre, que foi humilhado pelos homens, está ao lado também dos humilhados dos tempos em que vivemos. Num tempo onde muitas pessoas querem prevalecer pelo que pensam e sabem, saber silenciar, escutar e se colocar ao lado do Mestre Jesus humilhado é sabedoria evangélica. Tomemos as decisões corretas na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 2 de março do ano de 2021, segunda semana da Quaresma, terça-feira. Meus irmãos, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui vamos meditar o Evangelho que a Santa Mãe Igreja hoje nos oferece, retirado do Evangelista Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, tenhamos a convicção de que o humilhado é exaltado no coração de Deus. Este é o princípio da hipocrisia. Falar e não fazer. Não viver aquilo que nós falamos para os outros. Temos que prestar bastante atenção, porque essa é uma prática dos mestres da lei e dos fariseus. Quando queremos nos converter para Deus, temos que tirar da nossa frente essa condição que nos colocamos como sendo mestres, como aqueles que sabem de tudo, conhecem tudo
podem exercer juízo sobre tudo e colocarmos-nos na condição de aprendiz. O discípulo aprendiz é aquele que se coloca na posição de aprender com o seu mestre. E o Mestre Jesus nos ensina primeiro a lidarmos com o nosso coração, porque não sabemos lidar com ele. Não sabemos lidar com as nossas emoções, com nossos sentimentos e nossos afetos. Não sabemos lidar com o nosso orgulho, com a nossa soberba e com as nossas vaidades. Deixamo-nos levar pelos sentimentos que nos colocam acima de todos para sermos mestres, para julgarmos, para condenarmos, para dizermos o que é certo e errado, e é óbvio que o errado vai ser sempre aquele que não concorda comigo, e o certo é só aquele que faz o que penso e acho. E caímos num pecado terrível de sermos também neste mundo mestres da lei e fariseus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. A grande lição que precisamos aprender para a vida é a lição de servir. O que serve é aquele que escuta, porque quem não escuta não sabe servir. Se vou executar um serviço, tenho que primeiro aprender a ouvir as orientações do serviço que devo executar. Se quero ser discípulo de Jesus, não devo falar o que vou fazer. Devo aprender aquilo que o Mestre me ensinar a fazer. Devo aprender aquilo que, na verdade, preciso colocar em prática na minha vida. A grande lição para aprender a cada dia é que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha é que será exaltado no coração de Deus. Cuidemos da exaltação do coração. Cuidemos do culto que prestamos à nossa própria soberba, à nossa própria cabeça. Saibamos que o Mestre, que foi humilhado pelos homens, está ao lado também dos humilhados dos tempos em que vivemos. Num tempo onde muitas pessoas querem prevalecer pelo que pensam e sabem. Saber silenciar, escutar e se colocar ao lado do Mestre Jesus humilhado é sabedoria evangélica. Tomemos as decisões corretas na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.